Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado, com muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, você vai saber quanto custa uma vaca de cria por mês. Vou falar também da importância do setor agropecuário para a economia do Brasil. Você vai ver que a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está vivendo momentos críticos em relação a recursos. Vou falar do trabalho, de geração de empregos e vamos dar um giro pelo mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema muito interessante. E olha que tem muita gente que não sabe, produtor rural. Quanto custa uma vaca por mês? Quanto custa você manter uma vaca num pasto por mês? A maioria dos pecuaristas não faz conta do valor do animal na fazenda. Confira. Um dos grandes problemas que a pecuária enfrenta, ou melhor, que o produtor enfrenta, é quando a gente fala em custo de produção. Quanto é que custa a sua arroba produzida? Quanto é que custa manter uma vaca no pasto, uma vaca parideira, por exemplo? Sua vaca pare de 12 em 12 meses, quer dizer, ela bota um bezerro no chão por ano, um bezerro por ano. Qual que é a sua taxa de desmame? Quantos bezerros você desmama na sua propriedade? Pois bem, esses são números, são métricas que, de maneira geral, a maioria não leva muito assim em consideração. E quando a gente pergunta, e quanto é que custa uma vaca? Quanto custa uma vaca por mês? Quanto custa manter uma vaca por ano no pasto? Vamos dizer uma vaca nelourada, por exemplo. Muita gente não leva em consideração, por exemplo, o custo do pasto. Por quê? Porque ele fala, não, o pasto é meu, a fazenda é minha, então eu não gasto nada. Não, gasta sim. Agora, quanto é que custa o dinheiro dessa vaca? Se você tivesse pego o dinheiro dessa vaca e aplicado feito uma aplicação qualquer aí, quanto é que ela renderia por mês ou por ano? Quanto você gasta de medicamento? A mão de obra, quanto custa a mão de obra? A mineralização, que é altamente importante. Enfim, são esses, vamos dizer assim, esses pontos, esses itens que a maioria não leva em consideração. E aí, muita gente fala, a pecuária está ruim, a pecuária não dá lucro, criar bezerro é péssimo, tem que vender garrote, tem que vender novilho, enfim. A gente inventa um monte de coisa, mas a gente se esquece que o principal, às vezes, nós não fazemos. Ou melhor, a lição de casa a gente não faz. E essa lição de casa é medir tudo aquilo que acontece dentro da nossa propriedade. E esse é um ponto importante. E aí vem aquela clássica pergunta: quanto custa uma vaca por ano? Quanto que ela custa para você? Quanto você gasta com a vaca por ano? E para falar sobre esse tema importante, que é custo de produção, principalmente da vaca, eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Ele é especialista nessa área, ele é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e ele vai dar uma visão geral desse custo de produção. E esse custo depende principalmente do produtor, do dono da fazenda. Sem dúvida nenhuma, Tony. Você falou aluguel de pasto. O pasto pode ser alugado ou alugar o de você mesmo. Se você tem um pasto, ele custa dinheiro, que hoje eu considero em torno de R$50 por cabeça mês. Nós temos um custo do dinheiro que está investido na vaca, que hoje eu considero em torno de R$15 mês. Nós temos um custo de medicamentos, nós temos o custo de mão de obra e, finalmente, o custo da complementação alimentar, com sal mineralizado ou com sal mineralizado menos eficiente, um mais eficiente,
ou um sal proteinado, que é o que dá um resultado melhor. Bem, então esses custos somados, quando eu uso um sal mineral de baixa qualidade, considerando esses outros preços, uma vaca vai custar em torno de R$ 84 reais. Quando eu forneço um sal mineralizado de ótima qualidade ou um sal proteinado, eu tenho um resultado fantástico com essas vacas. Para você ter ideia, suponha que você dê um sal para a vaca, um sal que seria para boi. Vai custar muito pouco, você vai gastar muito pouco dinheiro. Ou você dá um sal proteinado para uma vaca. A diferença vai aparecer no fim do ano no número de bezerros desmamados. Você pode, com sal de baixa qualidade, desmamar em torno de 50 bezerros por ano. E com de ótima qualidade, você pode desmamar em torno de 80, 85 bezerros por ano. Lógico que isso também depende da qualidade do seu pasto. Então, os resultados no final do ano têm que ser medidos com todos esses parâmetros. Não adianta eu querer mascarar um dos parâmetros, não, eu não vou colocar o custo do dinheiro da vaca, porque a vaca é minha. Não vou colocar o preço do pasto, porque o pasto é meu. Aí dá um lucro sensacional. E um ponto que a gente observa também, que, como o Monteiro falou, a vaca custa o seu dinheiro, o pasto é seu, mas ele custa, ele tem um valor. Só que você não pode levar em consideração um produto barato. Esse produto barato ou produto caro seria como o juro que vai render do dinheiro da sua vaca que você, vamos dizer, aplicou no banco. Então você pode ter um juro menor, você pode ter um juro maior, que vai dar um ganho maior. E isso é mais ou menos comparado com o produto que você vai dar para o seu animal. Nós não estamos aqui fazendo propaganda de produto nenhum. Não é esse o objetivo dessa nossa conversa. O objetivo é mostrar que um produto barato vai dar um resultado barato. Um produto de alta qualidade vai dar um resultado de alta qualidade. É mais ou menos isso, né, Monteiro? Sem dúvida, você dando um sal de baixa qualidade para uma vaca, vai custar aí R$ 4 por mês. Se você der um produto de alta qualidade, vai custar até R$ 18 por mês. Veja a diferença. A diferença não é só no preço do produto, é na quantidade que o animal consome também. Então isso vai trazer um resultado no final do ano que vai ser medido em termos de número de bezerro desmamado e peso do bezerro desmamado por aquela vaca. Isso tudo é medido e pode dar lucro ou não dar lucro. Se você tiver uma vaca que desmame 50%, ou seja, cada 100 vacas você desmamar 50 bezerros por ano, vai te dar um prejuízo aí em torno de R$ 2.000 por ano. Se você desmamar cerca de 80 bezerros por ano, por 100 vacas, você vai ter um lucro de aproximadamente 36% em relação ao que você ganhou, ou que você gastou. Então, é um lucro excepcional. Ele vai 36% dividido por 12, vai dar mais de 2% ao mês, que é um lucro muito interessante. Agora, você falou que dando um produto de baixa qualidade, a taxa de desmame também vai ser menor e o produtor, o pecuarista, vai ter um prejuízo. Isso quando leva em consideração todas as variáveis, o pasto, o custo do dinheiro. Agora, quando não se leva em consideração, esse pecuarista, mesmo dando um sal de péssima qualidade e desmamando por volta de 50% dos bezerros, ele ainda vai ter um lucro. Só que é uma coisa, vamos dizer, virtual, né? Fictícia, é uma coisa fictícia. Você não pode fazer o custo da sua vaca excluindo o preço do pasto. Você não pode fazer o custo da sua vaca excluindo o dinheiro que está investido nela. Porque se ela
não estivesse no seu pasto, o dinheiro poderia estar rendendo em algum banco. Então, não se deve esconder nada. Ô Monteiro, mas de maneira geral, quando você conversa com um pecuarista, a conversa é sempre a mesma. Ah, mas se eu fizer do jeito que vocês estão falando, eu não dou conta, é melhor eu vender a fazenda. É essa conversa que a gente ouve, né? Essa é uma conversa recorrente, né? É muito comum o pecuarista, principalmente, não investir em qualidade de pasto, em correção de pasto, em mineralização de seus animais, porque acha que isso não vai trazer lucro, não é viável economicamente. Por quê? Porque ele está fazendo conta de uma maneira errada. Então, ele tem que procurar alguém que seja capaz de ajudá-lo a fazer cálculo e enxergar um pouco mais, principalmente de gestão de custo, principalmente, e fazer com que a propriedade passe a dar lucro. E o Monteiro desenvolveu uma planilha, ele tem uma planilha de custos, que você que está nos acompanhando, você pode ter acesso a essa planilha. Basta você entrar em contato com o pessoal da Nutroeste, falar sobre essa planilha, que com certeza absoluta, você pode, aí na sua fazenda, fazer todos os dados, você mesmo colocar os dados, e você chegar a um resultado aí na sua propriedade, saber se está dando lucro ou não. Mas agora, uma coisa que realmente acontece, isso religiosamente quase todo santo dia, é o pecuarista falar o seguinte: não, pecuária realmente a coisa está feia, esse ano não deu lucro, esse ano está assim, está assado, enfim. Mas eu conheço inúmeros pecuaristas que fazem conta, levam a coisa assim na ponta do lápis e tem resultado positivo na fazenda. E você também tem clientes assim, sim, né? Sim. Uma coisa que você falou importante de resultado, esse ano nós precisamos aproveitar o preço bom do boi. Um bezerro hoje desmamado é vendido entre 13 e 15 reais o quilo vivo. Se for por 15, são 450 reais por arroba. É um valor excepcional. E nós precisamos, então, desmamar, além de desmamar mais bezerros, nós precisamos desmamar mais quilos de bezerro. Então, uma das maneiras é você suplementar o bezerro ao pé da mãe, num coxo onde só ele consegue consumir a comida, e com isso ele desmama com até uma arroba mais pesada, aos 6, 7 meses de idade. Então, isso é extremamente interessante nesse momento em que o preço do bezerro está excepcional. E a gente corre o risco também, nesse ano, a gente ter problema com falta de bezerro, né? Não corre o risco, é certeza que tem problema. Nós, de 3 anos para cá, nós passamos a bater nossas vacas. A fábrica de bezerro. É a fábrica de bezerro. Por quê? Porque realmente o bezerro está com preço muito baixo. Então o pecuarista optava por abater a mãe desse bezerro. Como ela morreu, não tem o bezerro hoje. Então o preço do bezerro hoje está alto, compensa muito tratar tanto da mãe agora para desmamar, para pegar mais cria agora nessa estação de monta, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e esse ano ter mais vacas para parir a partir de agosto, setembro. Além disso, neste momento, é muito interessante tratar do bezerro que está ao pé da mãe para que ele desmame mais pesado. Nós estamos numa época que você não pode deixar passar nada. Qualquer centavo, qualquer 1, 2, 3 reais faz muita diferença. Esses são números, são itens importantes que você não deve fugir deles, para você saber exatamente se a sua propriedade está ou não dando lucro. E depois do intervalo, eu vou falar da importância do setor agropecuário para a economia do Brasil e você vai ver que a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está vivendo momentos críticos em relação a recursos. Vou falar também de trabalho, de geração de empregos e vamos dar um giro pelo mercado da soja. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora vamos falar da importância do setor agropecuário para a economia do Brasil. O agronegócio brasileiro continua sendo um dos principais motores da economia brasileira. De acordo com o mais recente boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, que foi elaborado em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e também pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o setor gerou 28 milhões e 400 mil empregos no terceiro trimestre do ano passado, representando um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O agronegócio abrange um amplo espectro de atividades, desde a produção de insumos até a agroindústria e os agroserviços. Segundo a pesquisa, o crescimento do número de empregos no setor pode ser atribuído principalmente à expansão das agroindústrias e dos agroserviços. A pesquisa utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, com metodologias próprias de identificação de atividades relacionadas ao agronegócio desenvolvidas pelo CEPEA. É muito importante destacar que, a partir de 2023, a metodologia da pesquisa ela foi, vamos dizer assim, aprimorada para incluir indivíduos que produzem para o próprio consumo, oferecendo uma visão mais abrangente do mercado de trabalho no setor. O agronegócio representa 26% do total de empregos no Brasil e desempenha um papel fundamental na economia do país. Além de gerar empregos, o setor contribui significativamente para o produto interno bruto e para as exportações brasileiras. E agora você vai ver que a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está vivendo momentos críticos em relação a recursos. Confira. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Bom, e a Embrapa ela foi criada em 1973 para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical, ou seja, genuinamente brasileiro. A Embrapa ela foi criada para garantir comida para a população do nosso país, que até então importava basicamente quase tudo. E, basicamente, nós tínhamos uma agricultura de subsistência. Portanto, o Brasil ele tem duas fases, uma antes e uma depois da Embrapa. E são fases muito distintas. Se hoje o agro brasileiro está no nível que está, nós devemos agradecer àqueles que criaram a Embrapa em 1973 e aos que tocam a Embrapa hoje, maior empresa de pesquisa do mundo em tecnologia tropical. E hoje, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a nossa Embrapa, ela encerrou 2024 com um déficit orçamentário de cerca de 200 milhões de reais e as perspectivas pouco animadoras para este ano de 2025. A proposta inicial do governo federal, ainda em análise no Congresso Nacional, destina apenas 137,4 milhões de reais para custeio de pesquisas, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Esse valor ele é inferior à demanda estimada de 510 milhões de reais para manter os projetos que estão em cursos e os que virão também. Apesar de negociações, o orçamento previsto para este ano, 2025, deve alcançar no máximo 190,6 milhões de reais, somando emendas individuais, ajustes. Bom, este montante já é insuficiente para cobrir
os custos operacionais da estatal, que conta com 43 unidades descentralizadas. No ano passado, cortes no orçamento comprometeram pagamentos básicos, como água, luz, segurança, além de inviabilizarem novos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo relatos de pesquisadores, muitos projetos eles foram paralisados e a busca por recursos lá fora tornou-se a única alternativa viável para dar continuidade a essas iniciativas. A destinação de 169,6 milhões de reais pelo novo PAC para modernização de laboratórios trouxe investimentos necessários, mas sem custeio associado, gerando novas dificuldades. E todo mundo sabe que a Embrapa não pode passar por isso. Todo investimento precisa de custeio para funcionar. Desde 2023, propostas elaboradas por um grupo de trabalho lá do Ministério da Agricultura para reestruturar a gestão e o financiamento da Embrapa, vamos dizer assim, permanece em grande parte inativos, quer dizer, parados. Iniciativas como o aumento na arrecadação de royalties enfrentam uma certa resistência e são vistas como insuficientes para resolver o déficit estrutural. A Embrapa, ela também tem buscado ampliar a sua eficiência operacional por meio, vamos dizer assim, de medidas como instalação de usinas fotovoltaicas, compras coletivas, negociações para isenção de tributos estaduais e federais. Atualmente, 73% dos projetos de pesquisas da Embrapa são viabilizados com recursos captados externamente. A empresa está investindo, vamos dizer assim, num núcleo de inovação tecnológica para facilitar a formação de parcerias e melhorar a gestão de projetos. Apesar dos esforços, a redução de 80% no orçamento discricionário ao longo da última década deixa muito claro que o financiamento público continua sendo a base para garantir a sustentabilidade da pesquisa agropecuária aqui no nosso país. Sem recursos suficientes, a capacidade de atender demandas do setor produtivo e enfrentar desafios emergentes permanece em risco. É uma vergonha nacional. É inadmissível que isso esteja acontecendo, não só com a Embrapa, mas sim basicamente com a pesquisa brasileira. Infelizmente. E agora vamos falar do trabalho, de geração de empregos. Os dados foram divulgados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e apontam que o agronegócio brasileiro empregou 28,4 milhões de pessoas no terceiro trimestre do ano passado, representando um crescimento de 1,9%, ou cerca de 533 mil novos trabalhadores, em comparação ao mesmo período de 2023. O setor continua com uma participação de 26% do total de ocupantes do país, segundo o CPEA. De acordo com os pesquisadores do CPEA-CNA, o avanço foi impulsionado pelos setores de agroindústrias e agroserviços. A agroindústria registrou uma alta de 6,7% no número de trabalhadores, o que equivale a 303 mil novas vagas, enquanto os agroserviços eles cresceram 6,3%, com a adição de aproximadamente 611 mil pessoas ao mercado. Entre as atividades,
agroindustriais, os segmentos que mais destacaram foram massas e outros alimentos, aumento de 13,8%, móveis 11,3%, açúcar 24,7%, moagem de produtos de amidos 12,5% e têxteis 8,4%. Juntas, essas atividades adicionaram 198 mil postos de trabalho, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando uma maior demanda por serviços especializados. O CPEA mostrou o perfil dos trabalhadores do setor que apresentou avanços na qualificação, com aumento de empregados com maior nível educacional. Além disso, o mercado de trabalho agropecuário viu uma maior participação feminina, marcando um momento importante para a inclusão no setor. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.